a mais uma aula da jornada junguiana. Estamos na nossa sexta aula e hoje eu vou falar então sobre os arquétipos de ânima e ânimos. Dois conceitos muito importantes na psicologia junguiana, né? Psicologia analítica. Na primeira aula sobre a vida e obra de Jung, eu mencionei então algumas de suas viagens, né? E também mencionei Richard Wilhelm, um renomado sinólogo de origem alemã. Vocês se lembram dele? Esse homem ele vai ser muito importante para a gente conseguir entender então de onde que Jung tirou esse conceito. Richard Wilhelm, ele traduziu o livro I Ching, que ele traduziu para o alemão na década de 1920, despertando então aí o interesse de Jung pelo misticismo oriental. Em 1928, os dois então escreveram o livro O Segredo da Flor de Ouro. Mas o que isso tem a ver com o conceito de ânima e ânimos? O Jung ele trouxe esse conceito do símbolo chinês, né, do Tai Chi Chuan, que é um símbolo circular. A palavra Yin e Yang, elas estão representadas nesta imagem, né, simbolizando aí a dualidade, né, que está presente então em todas as coisas. Mas o nome do símbolo é Tai Chi, porque ele representa então a perfeita harmonia, né, entre o Yin e o Yang, o mais alto grau, né, ou o supremo absoluto, né, essa harmonia perfeita. Esses são conceitos taoístas, cujos primeiros registros aparecem aí no I Ching, o livro das mutações. Este clássico chinês ele surgiu então antes da dinastia Zhou, em 1150 a.C. Essa é uma imagem que tem aí a parte branca e a parte preta, que representa aí o claro e o escuro. Dentro da parte preta, nós temos então aqui essa bolinha branca, que é o Yin, e dentro da parte branca nós temos então essa bolinha preta aqui, que é o Yang, que representa então essa harmonia entre os opostos e são complementares entre si. Essa imagem ela também é representada pelo masculino e feminino. Cada parte vai trazer aí a sua representação, ficando assim. No masculino, nós temos o Yang, representando então a expansão do dia, o trabalho, né, as atividades, a razão, né, do intelectual. No feminino, nós temos o Yin, que representa então a restrição da noite, é carregada de repouso, né, de retraimento, de emoção. Ambos vão representar aí também a geração de um novo ser, né? Então eles dão exemplo da ejaculação dentro da mulher para gerar então uma nova vida. O Jung, ele faz então essa junção, né? Ele relaciona então os elementos como sendo a ânima, a parte inconsciente no homem, e o ânimos, a parte inconsciente na mulher. Todos nós teremos então essas duas, né, forças dentro da nossa psique, e elas precisam então ser integradas, né? Ambas vão passar aí por fases de desenvolvimento até chegar então na fase de amadurecimento psíquico. No início, a ânima ela será projetada na mãe e o ânimos ele será projetado no pai em forma de sombra. Lembra que eu já falei da sombra? Com o passar dos anos, isso vai se estender então para outras relações, como dos parceiros, dos filhos, dos amigos, né? E assim sucessivamente. Agora, de uma forma mais teórica, eu vou abordar então os aspectos positivos e os aspectos negativos de cada um. Então vamos lá. O ânimos, que é a personificação do inconsciente feminino, ele costuma aparecer nos sonhos das mulheres como uma figura do masculino. E isso será então o inverso na ânima quando acontece no homem.
Os estágios do ânimos, ele vai ser dividido então em 4 etapas, que a primeira é a personificação da força física, né, os aspectos estéticos, maior atração sexual. A segunda é o homem romântico e de ação, voltado aí para poesia, para letras, para letras românticas, e para o homem inteligente, politizados, né, homens de negócios. No terceiro, seria então o condutor do verbo, o professor, né, o reconhecimento, o grande orador, o intelecto, o mestre. No quarto estágio, então, será o sábio, o que guia, o que inspira no caminho de espiritualidade e individuação. A função positiva do ânimos, ele inspira então um espírito de iniciativa, de coragem, né, na forma mais elevada, uma grande profundidade espiritual. A possessão pelo ânimos, que é quando então ficamos dominados por ele, é quando acontece quando a mulher ela não se reconhece, ela fica cada vez mais vítima dos julgamentos e das convicções do ânimos, anulando então cada vez mais a sua própria essência. Acaba sendo então subjugada por pensamentos autodepreciativos, né, agressiva e intransigente. Já a ânima é a personificação do feminino, também vai passar aí por 4 estágios, assim como o ânimos. O primeiro estágio então é a Eva, representa para o homem o relacionamento instintivo e biológico, sexualidade, paixão, desejo, né, uma atração sexual muito mais forte, por isso que nessa fase o homem se masturba mais e projeta mais os seus instintos. Na segunda fase, é chamada Helena de Troia, a fase romântica, estética, até que a morte os separe, né, viver juntos e felizes para sempre. Na terceira fase é a Virgem Maria, o estágio que eleva então o amor e a grandeza espiritual, onde o ego ele está mais maduro. A última fase, a quarta fase, é a Sofia, que é simbolizada então pela sabedoria, o amor pelo saber. A função positiva da ânima é quando o homem experimenta as emoções e sentimentos e as fantasias através aí da arte, pela música, pela dança, né? Como uma forma mais de guiar, né? Uma forma mais inspiradora aí em seu processo de desenvolvimento. A possessão da ânima, ela aparece com as incertezas, paralisias, impulsividade, agressividade. O homem ele fica precisando de desenvolvimento egóico. Quanto menor a sua consciência, né, sobre si, mais o homem vivenciará então os aspectos instintivos e também primitivos da ânima e pode se tornar aí prisioneiro dela. Um exemplo bem clássico, né, de ânimos e ânima aparece no filme A Bela e a Fera. Quando a fera ela consegue se transformar então em príncipe, é porque houve o equilíbrio entre o ego e o self, integrando aí a personalidade. A Bela ela representa uma ânima desenvolvida aí que ajuda então a fera a se conectar com essa ânima. Em geral, a ânima e o ânimos, eles são 2 energias com polos diferentes, né, dentro de nós mesmos, como se fosse então um casal, né? Ora então estão brigando e ora estão em harmonia. Por isso esses estágios, eles não são fixos, né? Ora então podemos estar em um e ora podemos regredir para o outro, né? Ou vice-versa, ou progredir também. Como exercício, eu vou deixar então aqui para vocês tentar descobrir como que anda a sua ânima ou o seu ânimo, né? Então eu vou recomendar que vocês peguem um papel, né, e façam uma lista de todas as características que te atraem, né, no seu parceiro ou na sua parceira e quais são as que você mais repudia também. Se você está solteiro, pense aí nos relacionamentos antigos, né, ou no seu pai e na sua mãe. Depois faça uma autoanálise muito humilde e ver qual dessas características estão em você. Por exemplo, se eu acho meu parceiro muito sentimental e isso me irrita, como será que anda então as suas emoções, os seus sentimentos? Será que você tem lidado bem com isso? Fica então a reflexão, espero vocês na próxima aula.